Então as eleições estão chegando e o mercado está pegando fogo. As pesquisas saem, a cada nova pesquisa, novos candidatos entram, outros saem, o percentual de votos em cada um muda, algumas pessoas brigam com seus parentes, e, enfim. Muitos não sabem o que fazer com o seu dinheiro, muitos não sabem como investir esse dinheiro, como montar uma carteira que seja a prova de eleições. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou te falar o que você pode esperar desse ano e como montar uma carteira de investimentos all-weather, né, que seja pronta para todos os cenários possíveis e que no longo prazo aumente seu potencial de lucro e sua chance de viver de renda e ter uma vida muito mais tranquila. Então presta muita atenção nesse vídeo, que tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Se você já percebeu isso, tá claro que isso vai acontecer, então deixa o like aqui nele e isso faz com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas, mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Tamo junto? Então eu quero começar aqui falando sobre como vai ser esse ano de eleições. E o fato é, no mercado financeiro, em especial quando a gente fala de ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, ou até mesmo alguns ativos de renda fixa que sejam pré-fixados, em todos os anos tem acontecimentos que fazem a cotação desses ativos flutuar. A imprevisibilidade de curto prazo existe e muitas pessoas acreditam que ela aumenta em anos eleitorais. Então eu vou te falar aqui sobre 3 coisas que vão acontecer com certeza nesse ano. E a primeira coisa é que vai ter muita volatilidade nos investimentos, né? A volatilidade é o zigue-zague que os ativos fazem no curto prazo. Você pode ver notícias falando que esse vai ser um ano de extrema volatilidade e que o Ibovespa em 2022 tem projeções com destaque para a volatilidade. Agora eu, Ramiro, sou um cara bastante prático. O que eu gosto é de olhar evidências, olhar fatos que para mim valem muito mais do que narrativas, do que histórias. Então o que eu fiz, tá? Eu olhei para a volatilidade, né, que é uma medida estatística que mostra quantos ativos estão variando mais ou menos, e ó, eu coloquei uma seta vermelha nos anos de eleição. E aí o que a gente pode interpretar dessas imagens? A gente pode interpretar que às vezes, de fato, em anos eleitorais, como em 1998, como em 2002, a volatilidade aumenta. Porém, em outros anos eleitorais, como 2006, 2010, a volatilidade não aumenta. E um ponto bem interessante desse gráfico é que se eu colocar setas verdes em períodos em que a volatilidade realmente estourou, sabe o que a gente tem? A gente tem 3 acontecimentos, que são a crise da Ásia no final dos anos 90, a gente tem a crise do subprime em 2008 e a crise do coronavírus em 2020, que não tem nada a ver com eleições. E aí que eu quero chegar é que existem muitos fatores que trazem volatilidade no mercado e sempre vai ter alguma notícia e algumas previsões que as pessoas vão estar fazendo, e no caso de anos de eleições é a mesma coisa. Ainda assim, te mostrar isso não mostra como se proteger nesse cenário. Por isso que eu quero falar sobre proteção que vem com a diversificação inteligente de investimento. E a diversificação inteligente te ajuda a lidar melhor com essa imprevisibilidade de curto prazo. Eu falo isso para destacar a minha segunda previsão sobre esse ano, que está destacada nessa imagem aqui. Aqui a gente vê a maior queda em vermelho da Bolsa Brasileira em diferentes anos de eleições. Aqui olhando a Bolsa Brasileira como o Índice Brasil. E você pode ver que em praticamente todas as eleições a Bolsa chegou a cair mais de 10% em determinado momento do ano. Me leva à segunda previsão de que a Bolsa em algum momento vai cair 10% do ponto máximo ao mínimo, assim como acontece em praticamente todos os anos. E aí, de novo, a diversificação te ajuda a lidar melhor com períodos assim. E, inclusive, aproveitar momentos assim para você comprar na baixa e vender na alta. E com isso eu faço meu terceiro gancho, minha terceira previsão para as eleições, que eu vou te falar agora antes de te explicar como montar uma carteira à prova de eleições, que é a seguinte: você vai ser bombardeado com promessas de empresas de investimentos que vão estar focando muito no curto prazo. Eu não vou colocar nenhuma aqui para exemplificar, mas você sabe do que eu tô falando, né? Sabe aquelas promessas muito curto-prazistas que você vê toda hora? É a ação que pode subir 50.000%, a bolsa vai crescer 500% rápido. Como investir com Lula eleito, como investir com Bolsonaro eleito, como investir com a terceira via eleita. Enfim, você sabe, né? Comenta aqui qual a propaganda assim que você achou mais bizarra desse tipo de propaganda. Mas o fato é, elas vão existir aos montes e cada vez mais, conforme mais perto a gente vai chegando das eleições. E você tem que tomar muito cuidado para não deixar que as suas emoções acabem atrapalhando o seu julgamento, acabem atrapalhando as suas decisões, acabem te fazendo perder dinheiro. O maior erro que o investidor pode cometer é investir de forma emocionada, de forma a dar espaço para suas emoções. E esse tipo de propaganda, sobretudo aquelas que falam de ganhos rápidos ou que te mostram
acham que existe um perigo muito grande, colocam muito medo em ti, elas mexem muito com as suas emoções. Toma muito cuidado com isso e se você seguir o que eu vou te falar aqui sobre como montar uma carteira à prova de eleições, prova de emoções e eleições, você conseguir lidar melhor com essa volatilidade no curto prazo, beleza? Se isso faz sentido aqui, te inscreve no canal, clica no sininho para novos vídeos aqui do clube. Quero te convidar para participar do Sui Experience, que é o evento que está rolando nessa semana aqui no clube, em que a gente está te mostrando como montar uma carteira com método na hora de selecionar ativo. Como investir bem em renda fixa, como investir bem em fundos imobiliários, como investir bem em ações e principalmente como saber quando comprar e quando vender cada classe de ativos, né? O link vai estar aqui em cima, também aqui nos comentários e na bio. E quem participou da aula de ontem com a Ju, comenta aqui abaixo o que vocês acharam, beleza? Então vamos lá. Como montar uma carteira all-weather, e all-weather numa tradução livre significa algo como para todos os climas. Você precisa entender quanto de risco você tolera no longo prazo, né? Quanto você aguenta ver a sua carteira cair em períodos mais curtos, quanto você aguenta essa volatilidade e a partir daí dividir a sua carteira de forma inteligente em 3 diferentes grupos de ativos. O primeiro grupo são as ações, e aqui eu me refiro tanto a ações brasileiras quanto norte-americanas. Por que eu falo isso? Porque olha só, esse exemplo aqui do Brasil, tá? A cotação da Bolsa de Valores brasileira, já descontada a inflação, é a linha verde desse gráfico, enquanto a cotação da renda fixa sem risco, né, com o menor risco possível, é a linha amarela. E nesse gráfico você vê que no longo prazo, em períodos longos, as ações foram melhores do que a renda fixa. E mais, tá? Quem tiver inscrito no Sui Experience e assistir a minha aula sobre ações baratas, vai descobrir o que eu faço para selecionar as ações mais baratas da Bolsa, que no passado tiveram um resultado como esse, aí ilustrado na linha verde desse gráfico, né? A carteira das ações mais baratas da Bolsa cresceu bem mais do que a média do mercado brasileiro, seja medido pelo Ibovespa, seja medido pelo Índice Brasil. Além disso, acho que é muito importante numa carteira para todos os climas ter também isso aqui, fundos de investimentos imobiliários. Para mim, é a forma mais clara, fácil, simples e potencialmente lucrativa de investir em imóveis. E é algo que dá para ser feito no mercado financeiro com inteligência. Na aula do José, que, aliás, no dia que vai esse vídeo é hoje, você vai aprender muito mais sobre isso. E nesse gráfico que eu coloquei na tela, você pode ver que o IFIX, a média do mercado de fundos imobiliários, né, linha amarela, teve um retorno melhor do que qualquer outra classe de ativos ligado a imóveis no Brasil. Isso aqui sem contar a lógica de receber dividendos mensais de forma previsível que os fundos imobiliários proporcionam. Hoje o José vai falar mais sobre isso para quem tiver inscrito. É claro. E por fim eu quero falar sobre a própria renda fixa. E quem assistiu a aula de ontem está sabendo tudo, não quero nem me alongar muito aqui. Mas o fato é que aqui no Clube do Valor, a nossa gestora de investimentos, né, eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos, sou cofundador do Clube do Valor. A cada 5 clientes nossos do serviço de Wealth Management, que a gente faz a gestão da carteira dele, 4 possuem renda fixa na carteira, pelo menos, tá? Até acho que é um pouco mais do que isso estatisticamente. Por que a gente tem renda fixa? Porque elas conseguem te ajudar a se proteger da inflação no longo prazo e a diminuir o risco da tua carteira. Então, para pessoas que não têm uma tolerância enorme ao risco, faz muito sentido sim ter renda fixa na carteira. E aí muitas pessoas pensam, Ramiro, mas as eleições, hein, não vai falar nada sobre se o candidato A crescer e o B crescer? Sabe o que eu vou fazer em qualquer cenário? Seja Lula eleito, seja Bolsonaro eleito, seja terceira via eleito, seja um segundo turno muito disputado, pouco disputado, primeiro turno, qualquer cenário, eu vou seguir meu plano de alocação de ativos. Aqui eu quero falar que as eleições não são relevantes para o sucesso de longo prazo da tua carteira se você diversificar bem a tua carteira, como eu comentei, com ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa e seguir uma estratégia a risco. Tem uma frase desse cara aqui, o Benjamin Graham, que eu gosto muito, que fala o seguinte: no curto prazo o mercado é uma urna de sentimentos, mas no longo prazo ele é uma balança. Ou seja, você pode ver quedas no mercado de ações, você pode ver quedas no mercado de fundos imobiliários, pode ver pessoas migrando para renda fixa depois de terem perdido em renda variável, pessoas que vão fazer o mesmo, né? Depois que a renda variável subir, vão migrar para renda variável. E isso sim vai ter efeito na sua carteira no curto prazo, mas no longo vence o jogo dos investimentos, quem tira as emoções, automatiza as decisões, tem uma alocação de ativos clara. Se você quer ter tudo isso, participa lá do Sui Experience e também se inscreve aqui no canal, né? Para receber mais vídeos do Clube do Valor e entendendo como montar o seu portfólio. Link que eu vou deixar aqui da Sui Experience e a descrição vai estar aqui embaixo. Grande abraço e até mais.